Recording in progress. Bom, então nós discutimos aí na última aula. Deixa eu desativar essas notificações aqui. A gente entrou aí até a parte da interface, não foi? Foi. Então a gente vai voltar aqui, né, pro abrir o Revit, a gente vai em novo, tá? Vou pegar aqui esse modelo de arquitetura e dar um OK. Você conseguiu já instalar o Revit, né? Tudo certinho aí? Já vou abrir aqui. Certo. Bom, então, seguindo aqui a nossa ementa, né, que eu gosto de trabalhar ela direitinho. Acho que não vou falar aqui disso agora não, nem falar disso. Vou falar aqui de, né, trabalhar com módulo 3, tá? Então se quiser aí acompanhar, abre aí a sua ementa também e a gente vai trabalhar no módulo 3, certo? Então é o seguinte, na aula passada eu acho que eu cheguei a assinar a vocês, né? Falei aqui sobre um pouco de, né, como funciona a janela de propriedades, navegador de projeto. E aí a gente viu aqui como fazer, né, a parede, clicando com o mouse, não foi isso? Vê se você tá lembrado de tudo isso aí que a gente Isso. fez. Ótimo. Aí é o seguinte, é, para clarear um pouco, aliás, antes de eu iniciar, você tem alguma dúvida, quer tirar alguma, fazer alguma pergunta? Já Eu começou, tenho uma dúvida. pode perguntar. No caso, quando a gente clica na parede, tem como digitar a dimensão que a pessoa quer? Ou você tem que ser só arrastando mesmo? Tem, tem, a gente vai ver essas situações aí. Tá. Eu já falei do conceito de vistas para você na última aula. Acho que já, né? Falou. Tá bom. Por que Peraí que que minha voz está retornando? Ah, deve ser É muito porque. estranho. Peraí. Deve ser meu microfone que tá muito alto. Melhorou? Deixa eu ver. Ah, melhorou. Você me escuta bem ainda? Eu escuto só um pouquinho Tá. minha voz assim. Mas tudo bem. Peraí. Bom, então é o seguinte. É, eu vou clarear algumas coisas aqui, tá? Lembrando que no começo aqui do trabalho com Revit, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu sempre bato nessa tecla, é o conceito, né? Como as coisas funcionam, né? Dentro do Revit. E aí é o seguinte, qualquer elemento construtivo, tá? Porque é elemento construtivo. O Revit, ele basicamente, tá? Essa é uma explicação introdutória, né? Mais na frente você vai ver que é um pouco mais profundo, mas basicamente
todos os elementos se dividem em duas classificações. Então a gente tem elementos de anotação e elementos construtivos, certo? Então elementos de anotação, né, o próprio nome já diz, né, que seriam, por exemplo, textos, né, cotas, linhas de detalhe, etc. Elementos que não fazem parte, né, de uma edificação. São elementos que vão trazer informações, né, para o interessado conseguir interpretar o projeto. Os outros elementos, que são os construtivos, são aqueles que vão de fato fazer parte da edificação. Aí você tem parede, né? Parede, porta, certo? Janela, parede, porta, janela, vigas, etc. Aí o seguinte, a gente está modelando, né? A gente está trabalhando num espaço tridimensional, certo? E então, para você posicionar qualquer um desse elemento, a gente vai precisar sempre definir ele. Tu faz arquitetura ou engenharia? Eu estou fazendo arquitetura. Você está em que semestre? Assim, tecnicamente eu estou no sexto, mas eu ainda não peguei matéria de projeto. Ah, mas você já É, teve disciplina de geometria analítica, ou alguma coisa desse tipo assim? geometria acho que eu tive quando eu fiz design, alguma coisa Pronto. assim. É, Então você tem noção de como a gente posicionar algum objeto no espaço, né? E as sim, coordenadas, né? Ou seja, você sempre vai precisar de, depender do seu sistema de coordenadas, né? Se é cartesiana, você vai ter x, y, z, se é polar, você vai ter um raio e um ângulo, né? Depender disso. O que importa é que a gente precisa de alguma forma posicionar os elementos, tá, no espaço. E isso, né, a gente faz através de referências, tá? Referências, certo? Referências, então, para posicionar os objetos, né? No caso, elementos construtivos no espaço, certo? E aí, essas referências, né? Essas referências podem ser, vou botar aqui de vermelho também, tá? Podem ser níveis, que é o que a gente aprende primeiro, né? Pode ser nível, pode ser plano de referência, refer, referência. Ou, poxa, pode ser um outro elemento construtivo, tá? Pode ser um eixo, etc. Certo? Então, todo e qualquer objeto que você vai modelar no Revit, ele vai precisar, né, que você informe para ele onde ele está, certo? E a forma de você definir onde ele está, ela muda de acordo com a categoria do objeto, tá?
vou colocar aqui também, certo? É só umas anotações aí para depois você, quando for, né, quiser assistir de novo a aula, lembrar. Tá? As referências. Rapaz, esses teclados mecânicos são horríveis, viu? Só é bonito, mas eu não gosto de usar eles para trabalhar, não. As referências mudam conforme a categoria do elemento, tá? Bom, e aqui vou botar aqui entre parênteses, né, restrições. Restrições porque restrições ou restrição é a forma que o Revit usa para chamar esses caras. Beleza? Então olha só, quando a gente faz uma parede, né? Chamei uma parede aqui, tá? E eu chamei a parede utilizando um atalho, viu? Então a gente também tem os atalhos de teclado, certo? Nós temos os atalhos de teclado, tá? E aí o detalhe, a gente não precisa apertar Enter, tá? O atalho do teclado de parede é WA, que vem de wall, né? É sempre, geralmente assim, uma sigla. Então, digito aqui WA, né? Observa que a minha faixa de opções já modificou para trazer o menu de contexto. E minha janela de propriedades traz aqui agora as informações da parede, né? Que eu vou trabalhar. E observe que o primeiro grupo de informações, né, se você observar na janela de propriedades, você tem uma setinha aqui que você pode expandir ou contrair as informações, né? Então ela está agrupada aqui de acordo com a natureza, né? Tudo isso aqui, né, é informação da parede que eu vou construir nesse momento, tá? Então se eu abrir aqui tem as informações, tá? Como se fosse a ficha técnica, né? É como se fosse como se fosse não, é um conjunto de informações a respeito daquela parede, tá? Como se fosse a nossa certidão de nascimento, né? O nosso RG, nosso CPF, fica tudo ali. E aí observe que a primeira informação, o primeiro grupo de informações é justamente as restrições, ó, né? E aqui tudo é informação na parede, tá? Bom, para a parede, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Para a parede, né, a gente deve informar onde ela começa e onde ela termina, certo? Onde ela começa e onde ela termina. E aí, vou pintar aqui de um azul claro, ó. Por exemplo, essas informações aqui que eu pintei de azul são as informações que definem onde minha parede começa, tá? E aqui as que eu vou pintar aqui de um verde, ó, são as informações que definem onde minha parede termina. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui isso aqui, certo? Tá. E olha só. Então vou fazer uma paredinha, né? Deixa eu fazer aqui uma parede qualquer. A gente já viu, né, que é clica, né? Aí você vai com o mouse aqui definindo o sentido e o comprimento, tá? Uma dica é, se você segurar Shift, né, o Revit mantém a parede aí na horizontal. Então,
né, ou na vertical, ou melhor, no eixo cartesiano, né? Ele é como se fosse o orto mod, só que você pressiona o shift e aí você vai colocando. Pronto. E aí quais são as informações que ele me deu? Ó, a minha parede tem a restrição da base, certo? Que é o chamado nível 1, deslocamento da base 0, a base está anexada. Esse aqui é um parâmetro, tá? Então cada coisinha dessa aqui, cada informação dessa a gente chama de parâmetro. Esse é o nome que o Revit dá. É um parâmetro de leitura. Só vai informar sim ou não. Ou uma variável booleana, né, que só pode aceitar dois valores, sim ou não. Então ela está desmarcada, a base está anexada, não, zero, ó, o valor é zero. E aí a restrição superior, não conectado. Quando é não conectado, significa que ela está livre. Ela não tem nenhuma referência, né? E aí, se ela não tem uma referência, a gente precisa dizer o valor da altura dela. Uma altura livre, que está aqui de 8 metros, certo? Eu vou abrir aqui a elevação sul para a gente enxergar essa parede e aí mostrar para você, tá vendo? Ó, a elevação sul eu estou vendo minha edificação de frente, digamos assim, né? E aqui nesse nosso arquivo, você vê que nós temos dois níveis. E níveis são referências. Então, se eu clico aqui na minha parede, e aí você vai aqui em restrição da base, você observa ó, que você pode escolher entre o nível 1 e o nível 2. Tá? A restrição superior também entre nível 1 e nível 2. Qual é a diferença, né, de cota entre o nível 1 e o nível 2? Se o nível 1 está na cota 0 e o nível 2 está na cota 4000, né, então significa que eu tenho 4 metros aqui de diferença. Se eu pegar essa minha parede e modificar a restrição superior para nível 2, olha para onde ela foi, tá vendo? Ela ficou posicionada, né, no nível 2. E aí, se eu por acaso precisar fazer alguma alteração, se eu modificar o nível, ó, minha parede vai junto, tá vendo? Então, né, é muito importante a gente sempre deixar os elementos construtivos bem referenciados, tá? Porque é muito comum a gente precisar, né, fazer alterações no modelo ou organizar ele melhor. Se você deixa tudo solto, você tem um retrabalho muito grande, certo? Bom, o que é esse deslocamento, né, que você tem? Deslocamento da base, deslocamento superior. É um valor que você adiciona, né, para aquela referência. Se eu, por exemplo, coloco aqui, ó, que a minha parede, né, ela está restrita ao nível 1, entretanto eu quero um deslocamento de menos 500. Então o que é que vai acontecer? Né? Então, essa minha parede sempre vai estar associada ao nível 1, entretanto ela vai ter uma distância de 500 aqui, tá? Porque eu botei um valor negativo. Se eu colocasse um valor positivo, opa, né? Esse valor seria incremento. A mesma coisa lá no deslocamento, né, superior. Vou botar aqui, por exemplo, 750. Tá aqui essa distância, certo? Bom, eu vou fazer uma outra parede aqui, ó. Né? Lembrando que para eu navegar entre as vistas, eu vou no navegador de projeto, né? Encontro aqui nível 1, pá. Nível 1 já está aberto aqui, ó. Vou fazer uma outra parede, né, com o atalho WA, vim para cá, só que essa parede vai ficar não conectada. Então olha só, ó, quando eu mudo aqui o meu nível, essa parede não vai para canto nenhum, certo? Ela não vai para canto nenhum porque
a restrição do topo dela está não conectada. Bom, tá claro até aqui? Alguma dúvida, Maíla, nessa? Lero chegou agora, também tranquilo. Depois eu. Tem como você voltar só nessa segunda parede, que você falou que, no caso, não vai mudar? Ela não vai Aí não mudar entendi direito. por conta dessa informação aqui, ó. A restrição superior, tá vendo? Ela tá aqui não conectada, né? Eu posso escolher entre os níveis, nível 1 ou nível 2, né? Que aí ela vai obedecer ali a cota do nível. Se eu colocar não conectada, ela tá livre, né? Ou seja, esse topo aqui da parede não está associado a nenhum nível. Então, por isso que se eu mudar aqui a posição do nível, não vai afetar a parede 2. Ficou claro? Entendi agora, obrigada. Beleza, né? Então, os níveis são criados, né, assim como outras situações, para que a gente possa ter eles como referência e posicionar, né, os elementos construtivos, tá bom? Então, vou voltar aqui agora. Deixa eu tirar um print disso aqui e jogar no grupo para vocês. Certo, e vou limpar minha tela. Bom, então tá claro para vocês, né, que a janela de propriedades ela traz informações a respeito das paredes. Tem um material que eu vou disponibilizar aqui agora lá no Google Classroom, que é um documento que vem com as propriedades de distância de parede. Vem explicar o que é cada itemzinho desse aqui, né? Que a gente ao longo do curso vai clareando mais essas informações. Deixa eu abrir aqui o Classroom. É, então, eu coloquei ali bibliografia para documentos importantes, tá? Então tá isso aqui, né? Tá todo mundo aí. Só tem vocês duas. Essa turma ficou pequena. Tem nada não. Então, vai aparecer um novo grupo chamado material didático, tá? E aí, é, vou publicar aí para vocês. Deixa eu ver se eu acho esse documento aqui. Documentos, propriedade de instância de parede. Hoje agora o documento tá todo errado rapidinho. Eu tenho que achar esse documento correto aqui. Tá, enquanto eu publico o material, né? Uma outra coisa que eu
quero falar para vocês também é sobre os atalhos, né? Então o Larry chegou agora, mas a gente viu que a gente pode trabalhar com atalho no Revit, certo? E aí, vamos aproveitar, vocês já estão com o Revit aí, né? Vamos aproveitar para a gente poder, por exemplo, esconder as janelas, né, da interface. Por exemplo, você está vendo que tem um xizinho aqui, né? Então, utilizando a própria interface, eu posso fechar a janela de propriedades, posso fechar o navegador de projeto e ainda com essa outra opção aqui, ó, eu posso modificar a forma como a minha faixa de opções é exibida, né? Então, se eu clicar aqui, ela diminui um pouco. Se eu clicar, diminui mais um pouquinho. Se eu clicar, diminui mais ainda, tá? Então, tem três formas aqui de você exibir a faixa de opções, né? Ele só esconde, mas quando você clica aqui, ele volta a exibir tudo normal. Então, geralmente é uma vista que a gente coloca quando vai apresentar um projeto para um cliente, quando vai, né? Quando você está trabalhando com apresentação. Você também pode esconder isso aqui, ó, tá? E por aí vai. Para você exibir tudo novamente, né, você vai lá na aba Vista, no painel, ó, aba Vista, no painel Janelas, tá vendo? Aliás, nesse painel aqui, interface do usuário, você clica e aí você tem aqui, ó, propriedades, navegador de projeto, tá? Clicou, apareceu, ó, propriedades, apareceu, barra de navegação, apareceu, certo? Bom, só que a gente pode fazer isso através de um atalho, tá? A gente pode fazer através de um atalho. Como seria? Então, o atalho, turma, para você exibir a janela de propriedades, né, o Revit tem três atalhos. Não sei porque ele colocou tantos. Você tem um PP. Pera, deixa eu botar esse negócio vermelho. Você tem o PP. Você tem o Ctrl mais um. É o Ctrl 1. E você tem, acho que é o VP. Tá? Então, se você digitar PP, ó, apareceu. PP sumiu. Ctrl 1 apareceu, Ctrl 1 sumiu, VP apareceu, VP sumiu, tá? Só que aí tem um detalhe. Para exibir, por exemplo, o navegador de projeto, né? O Revit não tem atalho pronto. Ele não disponibilizou um atalho, tá? Mas aí a gente pode criar, certo? A gente pode criar atalhos. Então, para a gente criar atalhos, turma, a gente vai lá na aba arquitetura ou na aba arquivo, em opções, você vai ter lá interface do usuário e ó, um botãozinho aqui chamado atalhos de teclado. Só que você não precisa decorar esse caminho todo não, porque eu vou também mostrar aí o atalho para a janela de atalho, certo? O atalho para a janela de atalho é o KS, que seria uma abreviação de Keyboards Shortcuts, né? Ou atalhos de teclado. Aí, turma, por exemplo, você digitou KS, vai abrir essa janelinha no Revit, ó, atalhos de teclado. E aí, se você observar, tem uma infinidade de informações aqui, né? Então, na primeira coluna, você tem os comandos, na segunda coluna, os atalhos, e na terceira coluna, explicando onde é que esse atalho, onde é que esse comando pertence, né?
E aí tem uma porrada. Você vê que todos esses que estão em branco, né, são atalhos que são comandos que permitem você adicionar um atalho. Tá, para ficar melhor, se você chegar aqui e digitar propriedades, né, você vê que o Revit apareceu aqui, ó. Propriedades e os 3 atalhos que estão lá, né? Se eu digitar aqui, por exemplo, navegador de projeto, tá vendo? Ó? Não tem nenhum atalho aplicado a ele. Então a gente pode criar um atalho, né? Vou chegar aqui, vou digitar NP, como se fosse a sigla, né? Navegador de projeto, porque eu já sei que não tem nenhum comando com esse atalho e vou atribuir. Aí aqui agora ele passa a ter esse atalho. Dá um OK. Agora se eu digitar NP, ó, ele passa, né? PP NP. Ele passa a ter isso aí, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês reproduzirem isso aí. E também é o seguinte, eu já separei uma lista, tá? Uma lista aqui chamada né, atalhos de teclado. Então, eu vou publicar isso aqui porque esse documento já tem todos os atalhos que já são definidos no Revit. E aí também uma forma que eu gosto de sugerir é o seguinte, ó. A gente acabou de aprender um atalho, chega lá, por exemplo, tá aqui, ó, propriedades, né? E atrás do teclado, vou apagar essa informação, ó. Você chega lá, né? Marca aqui, ó, certo? E aí você pode escrever o que é que ele faz, né? Abre, opa, abre a janela de atalhos de teclado, certo? E aí você salva o documento, depois quando você estiver navegando nele, ó, você encostou o mouse, ele já descreve, tá? É uma forma de você estudar, beleza? Então vou publicar esse material lá agora no Google Classroom, certo? E aí vou dar aí um tempinho aí para vocês. Qual é a atividade, né? É criarem, testar os atalhos, né? E criar os atalhos aí da do navegador de projeto, certo? Então, deixa eu salvar esse material aqui. Pegar aqui o material da turma de vocês e vou subir ele lá. Keyboard Shortcuts. Dúvidas, turma? Perguntas? Por enquanto, não. Tudo tranquilo, né? Então, deixa eu subir esse material, você conferir, né? E também nesse próprio documento também, ó, tem lá esses botõezinhos aqui, eles funcionam como links, tá? Então tem lá o link do Insta, do Facebook, isso aqui é de quê? Acho que é do site que ainda tá bagunçado. Então dê uma força lá pra gente, né, seguir o canal no YouTube, essas coisas todas que aí ajuda. Então deixa eu pegar aqui e publicar logo. Então pera aí, tô aqui no
Pronto, dá uma olhadinha aí, turma, se esse material subiu. Acabei de postar, certo? Tá aqui. E aí, vou dar aí 5 minutinhos para vocês fazerem isso, tá? Se tiver alguma dúvida, me perguntem, né? Mas tá lá, olha só, a gente só fez, né, testar os atalhos e por aí vai. Aqui para eu voltar, né, para mostrar a interface, eu clico aqui, ó, e eu vou colocar nessa primeira, pronto, voltou pro original, tá bom? 5 minutinhos dá? Vamos lá. Oi, Larry, boa noite. Vi agora, sua boa noite. E aí, turma, seguiram? A ilha deu tudo certo aí? Oi, consegui. Já estava colocando alguns atalhos já. Ótimo. À medida que a gente for avançando, né, eu vou explicar os atalhos que a gente usa. Bom, turma, então é o seguinte. Lá no módulo 3, é, a gente vai tratar de alguns elementos ali, tá? Então, olha só. Vou fazer aqui alguns elementos aqui aleatoriamente, certo? Só para poder tratar aqui de algumas coisas, certo? Então, olha só. Como é que a gente pode selecionar os objetos? O Revit ele trabalha com duas etapas de seleção, né? Então, quando você passa o mouse,
fechar a porta aqui. Quando você passa o mouse em cima de, de algum objeto, você observa que ele dá um destaque aqui, ó, né? Destaca o objeto de azul. Esse processo é que a gente chama de pré-seleção. Depois que você clica, é que ele completa a seleção, tá? Quando você clica em um objeto, ele, né, desmarca o anterior e aí seleciona um novo. Bom, para você selecionar mais de um objeto, você pode utilizar a tecla Ctrl, né? Observe que quando eu pressiono Ctrl, aparece um maisinho do lado do meu cursor, né? E aí quando eu vou clicando nos próximos elementos, ele não desmarca os anteriores, tá? A partir do momento que eu selecionei os objetos, turma, vou pedir para vocês observarem aqui, ó. Aqui na janela de propriedades, aqui um botão filtro e aqui também, né, outro acesso ao botão filtro. Então, na janela de propriedades, ele mostra a quantidade de elementos e como são todos da mesma categoria e do mesmo tipo, a janela mostra aqui, ó. Eu tenho 6 paredes, né, da família parede básica do tipo genérico 200. Você clicando aqui no filtro, ele mostra também, ó, 6 elementos da categoria paredes. E aqui embaixo é a mesma coisa. Só que aqui embaixo ele já dá um preview aqui do número, tá vendo? E aí, você pode também soltar elementos, né? Com a tecla Shift. Então você clicou Shift, observe que aparece um menos, né? Clicou não, né? Pressionou o Shift, pressiona e segura. Aí ele vai soltando objetos, tá? Aí, turma, é o seguinte. Você também pode selecionar criando caixas de seleção com o mouse, que é clicando e arrastando, ó. E aí, observe que ele se comporta de duas formas diferentes. Quando eu crio uma caixa arrastando o mouse da esquerda para a direita, ele cria uma caixa com linhas contínuas. Quando eu clico e arrasto da direita para a esquerda, né, ele cria uma caixa tracejada. Então, para a direita, contínua, para a esquerda, tracejada. E o que é que isso muda? A caixa contínua, ela só vai selecionar, olha só, né, os objetos que forem completamente envolvidos pela caixa. Nesse caso aqui só tem aquela única parede, ó, que está pré-selecionada. Tá vendo? Então eu passo a caixa aqui, só que ela só vai selecionar o elemento que for completamente envolvido pela caixa. Já a linha tracejada, ela seleciona qualquer elemento que ela cruzar, né? Envolvendo completamente ou não. Ó, é isso aí, certo? Isso aqui que a gente chama de janela de seleção. Uma outra coisa também, tá? É o seguinte, a gente pode configurar as cores da seleção e da pré-seleção. Lá na aba arquivo, vou em opções, aí você vai ali em gráficos, tá vendo? E aqui, ó, tem um grupo de definições de cores. E olha só, ó,
seleção e pré-seleção. Então, se por um acaso você quiser mudar de cor, é só você colocar aqui. Eu vou botar, por exemplo, minha pré-seleção para ficar esse essa cor aqui. Eu não sei se é verde ou se é azul. E na minha seleção eu vou botar de repente isso aqui, perto de um vermelho, tá? E aí, turma, olha só. Tá vendo? Pré-seleção, seleção, ó. Como ficou, né? Basta você escolher seu critério aí, tá? Então, olha só. Voltando aqui para a ementa, eu vou fazer aos poucos para poder não avançar muito sem vocês terem esse contato. Então, nós vimos aqui, turma, ó, métodos de seleção, editando as cores da seleção, adicionar e subtrair elementos em uma seleção, janelas de seleção, certo? A gente ainda não viu aqui seleção em cadeia e as outras coisas. Então eu vou pedir para vocês aí, vou dar aí uns 3 minutinhos, para vocês modificarem a cor da seleção e da pré-seleção. E aí manda o print para mim, como é que ficou, aí no zap. E testem também adicionar com Ctrl, subtrair com Shift e a caixa de seleção contínua e tracejada. Pode ser? 3 minutinhos aí. E aí o seguinte, eu já vou botar esses 3 minutos dentro do nosso intervalo, tá? Que a cada 1 hora eu dou 10 minutos de intervalo. Então, 19h53, a gente volta 23, tá? 23 não, né? 20 horas e 3 minutos, certo? E aí nesse intervalinho, toma água, um café, estica as pernas e já pratica isso aí. Combinado, turma? Não esqueça de mandar o print no grupo.
Turma, eu vou encerrar essa transmissão e começar outra, tá? Vou mandar outro link.